Olá, meu nome é Rafaele Ribeiro, eu sou médica cardiologista. Estamos hoje em mais um episódio do nosso Cast Cardio. Hoje a gente está aqui com a presença do Dr. José Rogério, do Dr. Eduardo e uma convidada ilustre, nossa amiga, colega de trabalho, doutora Raíssa Mello. E pasmem, ela não é cardiologista, é oncologista. É palmeirense. Não. Palmeirense? Então é mais gente boa ainda do que eu imaginava. Não, meu coração sofre se eu falar meu time. E hoje a gente está aqui para perguntar, você sabe que existem tumores que podem comprometer seu coração? Vem com a gente que a gente vai te explicar tudo sobre o assunto. É isso mesmo, por isso a gente está cheio de expert aqui, para falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante e que cada vez é mais comum no dia a dia de todos os nossos brasileiros. Dois temas bem importantes, né? Porque se a gente pega doença cardiovascular, pega câncer, as duas principais causas de morte, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Se a gente pega aqui, tem o envelhecimento populacional, a expectativa de vida da população aumentando, então a gente observa muito bem esse perfil nas doenças, na mortalidade da população, né? Ou seja, tem muita gente morrendo por doença cardiovascular, muita gente morrendo por câncer, né? E nós vamos falar das duas coisas hoje aqui. Isso é importantíssimo esse tema. Então, gente, não sai daí, fica com a gente que a gente vai explicar tudo para vocês. Vocês vão ter daqui hoje expert em câncer, câncer do coração, hein? Câncer do coração. Não sei se você sabia, mas coração também tem câncer. É raro, né? É muito raro. Então, vamos deixar a doutora Raíssa explicar um pouquinho pra gente, né? O que você tem para falar aí pro pessoal sobre esses tumores que podem comprometer nosso coração? Então, Rafa, assim, a gente tem a maioria dos tumores, né, que acometem o coração são tumores que vêm de origem aí de outros tumores, então são tumores que a gente chama de metastáticos, então quando o tumor espalha, porque o tumor primário, né, que nasce no coração é muito raro. E a maioria deles são benignos, né? A gente chama eles de mixomas. Então, como o coração é um músculo, né? O tipo de tumor acomete essa parte muscular. Então, dentre os tumores, né, que a gente tem, os malignos, a gente pode ter o que a gente chama de sarcomas, leiomiomas, mas graças a Deus o que acomete o coração primariamente, né, como tumor primário, são tumores benignos que são facilmente tratáveis, né, passíveis de tratamento aí curativo. E os tumores malignos, Raíssa? Qual que é a maior chance? Ter um tumor maligno no coração ou ganhar na Mega Sena? Acho que ganhar na Mega Sena é mais fácil. Eu, por exemplo, nunca vi um tumor no coração, só ouvi dizer. Eu já vi vários tumores benignos e metástases, né? Ou seja, quando o sítio primário não é o coração, e sim outro órgão, né? E na verdade é bem comum até. Sim. Né? E Raíssa, existem tumores primários que dão mais facilmente metástase para o coração? Olha, difícil dizer, assim, em relação à porcentagem. Mas eu penso que câncer de pulmão é um que geralmente, por estar muito próximo ali do coração, pode acometer bastante o pericárdio, né, que é a membrana, né, que recobre o coração. Então, pensando nesse sentido, talvez o pulmão seja o principal. Eu acho que pulmão, primário de mediastino, mas que também é outra condição bem rara. E os linfomas, né, que a gente está falando, né, de tumores, então lembrar que os linfomas também podem acometer, né, que são tumores hematológicos malignos, né, dos linfonodos, eles podem também dar metástase ali para o coração e não é incomum nesse sentido acometer o pericárdio, porque eles também estão bem próximos dessa região e os primários de mediastino, timomas, todos que estão aqui no tórax, né, na caixa torácica, podem ali dar acometimento secundário, né? Só para nossa audiência entender, quando mencionamos o nome primário, isso quer dizer que é o tumor que começou ali o processo neoplásico. Nasceu ali naquele órgão. Isso. Tá, para que todo mundo entenda. Tá bom, gente? Legal. Uma vez eu li, mas não sei, assim, prevalência, incidência, que melanoma também dá muita metástase, assim, quando pode dar para o coração. E a gente uma vez pegou um paciente no hospital privado, que ele estava internado por uma pneumocistose, mas o diagnóstico de base era um melanoma, e ele começou a fazer arritmia. Aí chamaram para pedir avaliação, aí no Holter a gente constatou a arritmia, quando fizemos um eco, ele tinha metástase
cardíaca. Assim, isso é raridade, né? É raro, né? É Você vê que raridade. até o pessoal da onco mesmo, que trabalha diariamente com a parte desses tumores, raramente eles vêm. Então, pessoal, não precisa ficar preocupado, E é raro, hein? né? Porque, como o doutor Rogério disse, é mais fácil ganhar na Mega Sena. É. Isso eu não Não ganho. tá tão não, fácil ganhar também. Você me ensina, né? E, Roger, o que a pessoa precisa sentir para poder pensar na possibilidade, de repente, de estar com câncer no pulmão ou um comprometimento do coração aí, de repente, de uma forma secundária? Bom, eu não sou oncologista, né? Então quero transferir aqui a resposta. Quais são os sintomas, ô Raíssa, de uma pessoa que tem câncer de pulmão? Aí depois eu respondo quando essa pessoa já tem uma metástase no coração. Aí acho que eu consigo responder com mais propriedade. O que, assim, o sintoma mais comum, né, que o paciente procura, vocês, né, que trabalham no pronto-socorro, nas emergências em geral, é falta de ar. Então, falta de ar, principalmente porque, né, a gente tem que lembrar que o pulmão é um órgão que se movimenta, né, a gente respira, inspira e expira, então ele se movimenta bastante. Então, o paciente sente falta de ar porque tem alguma coisa ali acometendo, né, o pulmão. Outro sintoma, né, importante, principalmente se o paciente fuma, né, ou já fumou em algum momento da vida, ele pode ter alteração da coloração da pele, né, que é o que a gente chama aí de pletória, né, porque está ocorrendo ali alteração na troca, né, do oxigênio. O tabaco é o principal fator de risco para câncer de pulmão, né? Não só para câncer de pulmão, né, outros cânceres, né, então de cabeça, pescoço, esôfago, estômago, câncer hepático. Ou seja, uma catástrofe. Gente, para de fumar, pelo amor de Deus. Bexiga, Para de fumar, porque você vai viver 20 anos mais. Bexiga também, bexiga, com certeza. Então, assim, o tabaco, né, o cigarro é ruim para tudo. E também aumenta o risco cardiovascular, né? Sim, sem dúvida. Mas é possível a pessoa ter câncer de pulmão sem ter relação com tabaco, com cigarro? Tem. Sim. A gente tem, assim, esse acometimento, né, de pacientes com câncer de pulmão que nunca fumaram, tem um perfil um pouco específico, que são mulheres jovens. Ai, meu Deus. Então, mulheres que nunca fumaram podem ter câncer de pulmão, não é assim que é maior do que quem fuma. Mas é um perfil que a gente tem visto nos estudos, né, maior, então, nesse perfil de pacientes. Mas tem também a questão do tabagismo, né, passivo. Então, você está ali perto de inalando fumaça de quem fuma. Exato. Então, e aí, assim, a pessoa tem, por exemplo, já tem sintomas de... O cara já é um tabagista de longa data, já deve ter algum grau de comprometimento do parênquima do pulmão, já vai ter um pouco de cansaço, de falta de ar, dificuldade para respirar. E aí vem o câncer, que já complica a vida dele um pouco mais. E aí, se ele tem uma metástase pro coração, aí complicou mais ainda, né? Exato. E os principais sintomas de pacientes que têm algum tipo de tumor no coração, na grande maioria das vezes vai estar relacionado o que a gente diz sintomas obstrutivos, né? Ou seja, o coração, ele, se for no átrio, o átrio não vai conseguir. O átrio é a cavidade de cima do coração, são duas cavidades, átrio direito e átrio esquerdo, né? E depois embaixo a gente tem os ventrículos. Se o tumor está nos átrios, dependendo do átrio, se o átrio direito, o átrio esquerdo, vai ter alguns sinais e sintomas diferentes, a depender da localização. Mas o paciente pode ter palpitação, talvez é uma queixa bem comum de pacientes que têm algum tipo de corpo estranho, vamos dizer assim, dentro do coração. O coração ele vai ter... isso mesmo, o coração vai começar a bater fora do compasso. O paciente pode ter sintomas de insuficiência cardíaca, que são a falta de ar. Esse caso vai meio que mascarar, porque já tinha sintomas, né? Mas dependendo se o acometimento for do lado direito ou do lado esquerdo, pode ter sintomas mais específicos. E aí o cardiologista tem que ter um pouquinho aí de autoridade para conseguir entender, né, a relação e a diferença entre o paciente que tem sintomas de algum comprometimento do coração ou o paciente que tem coração e pulmão comprometidos, né? Pode acometer pericárdio também, Sim. né? Causar derrame pericárdico, o paciente fazer pericardite secundário. Tudo depende muito, quando a gente fala de sintomas de tumor cardíaco, depende de 3 fatores principalmente, né? Primeiro, a localização do tumor. Segundo, o tamanho do tumor, que é uma coisa que o Rogerinho não falou ainda, mas que vale a pena lembrar, ele pode acometer até válvula cardíaca, né? Acometer as estruturas do aparato das válvulas, e o tipo histológico. Essas são as 3 principais características que vão determinar a sintomatologia. Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de sintomas, são todos inespecíficos. Totalmente. E eu acho que até um paciente desse manifestar sintoma constitucional,
perda de peso, febre, acho que deve ser muito raro, deve ser lá bem no estágio final da doença, né? Na grande maioria das vezes, eu já encontrei alguns casos já de tumores de metástase, no caso, tumores malignos no coração, e foi achado de exame. Normalmente os pacientes hoje, graças a Deus, na grande maioria das vezes aqui em São Paulo, os oncologistas já têm uma rotina de encaminhar os pacientes para os cardiologistas. Sim. Até mesmo porque algumas terapias, alguns tratamentos específicos para os cânceres de forma geral podem acometer o coração. Então é importante o cardiologista estar neste segmento. E aí, aqui para a gente a rotina é sempre pedir ecocardiograma, que é aquele exame de imagem que a gente consegue olhar as válvulas, o músculo cardíaco, a função do coração. Na grande maioria das vezes é achado de exame, um incidentaloma que a gente chama, ou seja, foi fazer um eco, tem um brocotoma aqui, que é um tumor, e aí depende de todo o contexto clínico para a gente chegar ao Na prática, 99% das vezes é isso aí. É isso aí. Vai fazer um exame por outro motivo e acaba achando lá. Até check-up, né? Sim. Check-up. Exato. E às vezes o paciente nem começou a ter sintomas ainda, né? Então, é isso aí. Edu, e de repente o paciente fez o eco, descobriu que tem ali um comprometimento cardíaco, o que a gente pode fazer para tratar essa lesão no coração? Bom, geralmente, para os tumores benignos, a Raíssa vai saber dizer muito melhor do que eu, mas para os tumores benignos, o tratamento cirúrgico costuma ter uma evolução bem favorável. Óbvio que também vai depender muito do tamanho da lesão e da localização. Sim. Tá? Agora, para os tumores malignos, além, obviamente, do tratamento cirúrgico, da remoção cirúrgica do tumor, pode envolver necessidade de quimioterapia, de radioterapia, terapia ou até mesmo imunoterapia, no tratamento oncológico. O tratamento para o tumor primário, Sim. né, na maioria das Exato. vezes. Assim, se a gente conseguir resolver com cirurgia, é maravilhoso, né? Mas existem tumores que a gente não vai conseguir tratar só com cirurgia, ou vão ter que fazer químio antes, químio depois, a depender do tamanho do tumor, então pode envolver esses outros tratamentos, né? E aí piora um pouquinho, porque você começa a adicionar, né, coisas que podem ali prejudicar o resto do que sobrou, né, do coração pós-cirurgia. Mas esse cenário assim, é extremamente raro, muito raro a gente ter que fazer um tratamento adicional para um tumor maligno, né? Lembrando que os tumores benignos são tratados só com cirurgia, como o Edu falou mesmo. Em muitos casos, até mesmo o tratamento cirúrgico ele é postergado, porque na maioria das vezes os pacientes não têm sintomas, né? O tumor é pequeno. E aí você só acompanha mesmo. Né? Agora, quando já tem algum tipo de repercussão hemodinâmica, que a gente chama, que é repercussão de sintomas. Ou o paciente tem um cansaço, tem uma fadiga, tem muita palpitação, tem sinais de insuficiência cardíaca, perna inchada e outros sintomas, aí o tratamento ele é de acordo aí aos sintomas do paciente, uma vez que esses tumores benignos não trazem prejuízos para o paciente, vamos dizer assim, a não ser quando muito grandes e acabam comprometendo de forma direta a hemodinâmica ali, ou seja, o compasso, a batida do coração certinho. Então é isso, pessoal. Então a gente aprendeu hoje, né, que pode existir tumores no coração. Graças a Deus, são raríssimos, né? E quando acontece, na maioria das vezes, eles são tumores benignos, né? O diagnóstico, às vezes, a gente consegue fazer até com um exame simples, que é o ecocardiograma, e o tratamento vai variar muito, né? De onde ele está localizado, do tamanho do tumor, né? Dos sintomas que ele está causando. Então, Roger, você tem algum recado para deixar para o pessoal? Acho que tem sim, eu acho que é importante o cardiologista estar neste elo aí dos pacientes oncológicos. Por isso que nós convidamos aqui hoje a doutora Raíssa, que é oncologista aqui do Hospital do Coração de São Paulo. Nós somos, eu e Rafael, somos cardiologistas do Hospital do Coração de São Paulo. O Eduardo é cardiologista do Hospital Muriado, Einstein. A gente trabalha em todos os hospitais de São Paulo. Eu trabalho nos 8 hospitais de São Paulo, né? Então, mas a gente tem mais preferência, a maioria do tempo é no Hospital do Coração de São Paulo. Edu, acho que no Muriado e no Einstein. A Raíssa, acho que fica na maioria do tempo também no Hospital do Coração. Então, a gente já tem esse contato muito mais próximo, né, do paciente oncológico com o cardiologista. Sim. Então, gente, acho que essa mensagem é muito importante, que os tumores primários do coração, ou seja, os cânceres originados no coração, é muito raro. Então, é mais fácil você ganhar na Mega Sena.
Espero que você ganhe na Mega Sena e que nunca tenha um tumor cardíaco. Tá bom? Então fica aí o nosso abraço. Tá bom? A gente vai Até a continuar aí próxima. nos próximos vídeos falando sobre este tema, então não perca, tá? Dá o seu like aí, compartilha com a galera para que mais pessoas possam estar assistindo a gente e vocês estejam aprendendo. Ó, o conhecimento liberta. O que diz João 10:10? Se conhecereis a verdade vos libertará. Então, Isso aí. vocês estão tendo a oportunidade de aprender aqui com a gente. Tá bom? Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.